Oi, turminha! Tudo bem, gente? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Vamos continuar falando sobre a escrita de números compostos por muitos algarismos. Uma dica muito importante é você conhecer o quadro de classes e ordens na hora de escrever um número. Isso facilita muito. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês esse quadro e explicar como você pode fazer isso. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. O primeiro quadro de ordem e classes que vocês aprendem é aquele que tem unidade, dezena e centena. Assim, ó, igual a esse aqui. Lembrando que cada algarismo que forma um número ocupa uma ordem. Então, por exemplo, se a gente tomar como exemplo o número referente ao ano que estamos, 2021. Cada algarismo desse é uma ordem. O 1 ocupa a ordem das unidades. O 2, a ordem das dezenas. O 0 das centenas. Isso tudo na primeira classe. Sempre que juntamos 3 algarismos, formamos uma classe. Aí sobrou o número 2 do 2000, certo? Esse número 2, ele já vai ocupar a ordem das unidades de milhar. Consequentemente, começando a segunda classe desse número. Então, lembrem-se que cada algarismo de um número ocupa uma ordem. E a cada 3 ordens juntas, formamos uma classe. Agora, na nossa atividade, vocês vão poder ver um quadro desse de classes e ordens bem grande, que é para vocês aprenderem a escrever um número com muitos algarismos. Então, pega seu material, vem com a Pro Carla. Atividade 3.3. Questão número 1. No sistema de numeração decimal, é importante identificar ordens e classes para compreender a ordem de grandeza de um número. O quadro abaixo apresenta algumas classes e ordens desse sistema. Observe. Aqui, ó, temos esse quadro lilás, que é o quadro de ordens e classes. Veja bem, todo número ele é formado por algarismos. Cada algarismo de um número representa uma ordem. As ordens são as seguintes: unidade, dezena e centena. Veja que sempre voltamos na unidade, na dezena e na centena. Porém, o que muda, o que vai mudando, o que vai aumentando são as classes. Por exemplo, quando temos um número formado por 3 algarismos, por exemplo, o número, vamos colocar aqui, 123. Ele tem 3 algarismos, o algarismo 1, o algarismo 2 e o algarismo 3. Cada algarismo desse ocupa uma ordem. Os 3 juntos formam a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Quando um número ele alcança 4 algarismos, ele já entra na segunda classe, que é a classe dos milhares. Por exemplo, se eu acrescentar aqui mais um algarismo, eu tenho 1123. Perceba que esse algarismo aqui, ó, esse algarismo 1 que eu acrescentei, ele já começou a ocupar essa classe aqui, ó, que é a segunda classe, a classe dos milhares.
E assim, conforme os números eles vão aumentando de ordens, eles também vão, consequentemente, aumentando as classes. Então, quando o número ele alcança 7 algarismos, ele entra aqui, na classe dos milhões. Quando ele alcança 10 algarismos, ele entra na classe dos bilhões. Então, a cada 3 algarismos de um número, temos uma classe. Vamos agora continuar nossa atividade. Fábio verificou que cada algarismo em uma escrita numérica corresponde a uma ordem, que foi o que eu acabei de explicar, que cada algarismo em um número apresenta uma ordem, corresponde a uma ordem, que pode ser aqui ó, unidade, a dezena e a centena, e que cada 3 ordens formam uma classe, a das unidades simples, dos milhares, dos milhões, dos bilhões, dos trilhões, e assim os números são infinitos. Letra A. Fábio quis ler e escrever por extenso o número, esse número aqui, ó. Tá vendo? Ajude-o nessa tarefa. O que a gente pode fazer? Podemos colocar esse número aqui nesse quadro para facilitar a leitura e assim a escrita por extenso. Vamos colocá-lo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, unidade, dezena, centena. Novamente, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E aqui, unidade de milhão. Pronto, esse número colocamos aqui, certo? Esse número, ele está ocupando 3 classes. Ele tem 7 ordens, cada algarismo uma ordem, e está ocupando 3 classes. A classe dos milhões, dos milhares e das unidades simples. Então, para lermos, vamos ler da seguinte forma, aqui, ó. 1 milhão, porque esse número já entrou na classe dos milhões, 1.252.160. Então, você vai escrever esse número como pronunciamos aqui, ó. Vamos novamente? 1.252.160. Letra C. Quantas ordens e classes tem esse número? Vamos anotar aqui o número. 1.252.160. Então, você vai dizer quantas ordens, cada algarismo, uma ordem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você escreve aqui, 7 ordens. Agora, quantas classes? A cada 3 números, temos uma classe. Então, veja só. Aqui, ó. Uma classe, 2 classes. E aqui, ó, já entrou na terceira. Mesmo tendo apenas um algarismo na terceira classe, não tem problema. Ele já começou a ocupar a terceira classe. Então, esse número, ele tem 1, 2, 3 classes. Agora, você só anota aqui na frente a sua resposta. Letra C. Fábio quis escrever um número com 6 ordens e que tivesse 2 algarismos repetidos. Qual pode ser esse número? Então, agora você vai escrever aqui, ó, qualquer número. Você decide, contanto que esse número tenha 6 ordens. Ele tenha 6 algarismos.
e precisa também ter 2 algarismos iguais, no caso, repetidos, certo? Então, veja qual é o número que você quer escrever e escreva. Na letra D, eu não sei se você vai conseguir fazer isso, que é comparar com a resposta de um colega. Se você conseguir comparar o seu número com o de um colega, então você faz isso. Chegou a hora de dar tchau! Fim da nossa atividade. Antes de ir embora, o recado da Pro de sempre. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, chuva de likes. Vão aqui nas redes sociais da Pro, interajam e fiquem sempre ligadinhos aqui no canal da Pro Carla. Tchau! Um super beijo para vocês.